Você trabalha com vendas externas, ou seja, visitando o seu cliente e quer descobrir qual é o melhor processo comercial, quais são as técnicas que você precisa utilizar e o teu mindset, tua mentalidade para você bater meta com consistência? Fica até o final desse episódio para você conferir todos esses detalhes. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje estou aqui com um grande amigo, aluno do programa de aceleração, Rafael Pérez. Diretamente de Votuporanga, mas nascido em Jales, nosso convidado é apaixonado pelo ambiente de fábrica e pela customização de carros e motos. Olha que interessante, hein? Ele também já fez seminário, foi líder religioso e hoje encara a missão de vender ferro e aço para as indústrias. Mais conhecido como Alemão ou Barba, aí eu já me identifico. Ele adora pegar a estrada para visitar os clientes, ouvindo o seu podcast de vendas preferido. Rafa, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Obrigado, Leandro. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Que legal, cara. E ó, você que está nos assistindo, nos ouvindo, conheça agora o programa de aceleração de super vendedores. Tem link na descrição. O mesmo programa que o Rafa faz parte aqui, a nossa mentoria de vendas. Tamo junto? Rafa, queria já começar aqui, tirar da frente o principal ponto, na hora de você vender ferro e aço. Como é o seu processo de vendas, cara? Leandro, meu processo, ele acontece pelo menos em 4 etapas, né? A gente alcança o cliente através da internet, quando não estou no campo, que eu gosto de viajar bastante. Você visita bastante? Visito bastante, pelo menos uma semana no mês eu gosto de estar no campo. E ali a gente encontra clientes que até então não são acessíveis pelas pesquisas, às vezes são metalúrgicas em crescimento, se tornando indústria, que é o nosso principal público hoje, além das revendas. Então, esses clientes a gente capta essas informações, eu faço uma ligação para eles, que é a segunda fase, tento encontrar o melhor caminho para entrar em contato, mas a ligação é principal, quando possível, e a gente então, a partir dali, entende qual que é o melhor contato que o cliente prefere, seja WhatsApp, e-mail, e ali eu me apresento, já conheço parte do que ele oferece através da internet, porque a gente já vê os produtos que ele fabrica, já vê o produto que ele vende, então a gente já tem ali um esboço de como iniciar uma conversa, e a gente entende melhor a demanda dele. Se o cara é uma grande indústria, uma grande revenda, ele compra de grandes indústrias. Tá. A gente está ali, nós somos pequenos em relação a isso. Se ele é uma grande indústria, eu vou customizar a minha proposta para ele com produtos que as grandes indústrias não fabricam, porque eu não vou conseguir concorrer no preço. Então, já esses produtos que são fora da curva da indústria grande, a gente atende super bem. E além de tudo, produtos customizados, como a revenda também atende o metalúrgico, o serralheiro, ele faz os portões, seja basculante, correia, enfim. A gente também consegue atender com os itens que compõem esse mix, esses kits que eles precisam. Então também é um kit customizado, porque vamos tendo várias micro-regiões, cada micro-região tem também o seu kit específico. Tá. Depois disso, a gente então, como ele já tem fornecedor, normalmente, a gente mantém o contato. E a gente segue com os contatos semanais, seja através de atualização de preço, lista de estoque, enfim, novidades que a gente sempre apresenta. E, enfim, a gente vai para o processo de finalização, onde ele entra, com a oportunidade de a gente fazer um negócio juntos, Tá. Então, esse é o nosso processo mais ou menos em 4 etapas. Então, a primeira etapa seria a prospecção? Prospecção, aí a gente faz uma abordagem. A abordagem. Depois da abordagem, a gente traz esse cliente para os contatos em cadeia, Tá. E depois, então, a gente faz o fechamento com ele. Só que esse fechamento acontece sempre, como a gente faz gestão de carteira, não é uma única venda, então a gente continua fazendo o fechamento e abordagem semanal com ele também. Tá. E hoje, olhando para o teu processo comercial, onde é que está teu principal desafio, teu principal gargalo? Cara, o principal desafio nosso é preço, Como a gente trabalha com produtos que grandes indústrias fornecem com preço de 15% a 25% mais barato, e isso para um produto, talvez, para uma caneca, talvez não seja tanta diferença, porque tem um detalhe, uma customização e tal. Já no ferro e aço, como é commodity, não faz diferença.
né, esses detalhes. Mais ou menos todo mundo trabalha no mesmo nível de produto, né, com poucas variações. Mesma especificação, por mesmas exemplo. especificações. Às vezes a NBR que eu atendo, meu cliente, a outra indústria também atende. Então, o preço é fundamental. Então, como tem essa distância de 25% a 15%, cara, a gente tem que trabalhar muito para conseguir aí alcançar esse cliente, porque a gente vai alcançar ele numa falta, a gente vai alcançar ele num produto específico, a gente vai alcançar ele numa venda casada, a gente vai alcançar ele numa falta mesmo no mercado, que não é muito difícil, né? Hoje o nosso mercado está bem abastecido, na realidade, está bem retraído, então está sobrando material no mercado. Então, nesse sentido, a gente fica aí tendo que fazer bastante contato e sendo bem específico no produto que oferece. Tá. Bem específico mesmo, para que ele possa estar fazendo negócio com a gente. Ele vê em cima de você ser específico, ele vê o valor agregado. Seria Exato. isso? Por exemplo, eu trabalho com tubos que são tem dimensões maiores, com espessuras bem menores que as convencionais. Então eu consigo atender ele com preço, mesmo com preço de 15% a 25%. Como tudo é por peso, essa barra é mais leve que 20%, 25%. Tá. Automaticamente o preço para o consumidor final atende. Né? Tá. Já para a indústria média, que também a gente atende, essa indústria, o preço nem sempre é a necessidade maior dela. Tá. Porque às vezes ela tem uma programação, ela não tem o produto, às vezes, numa indústria maior, a tão curto prazo, e como a gente tem uma flexibilidade de atender rápido, então às vezes o que vai mandar é o prazo de entrega. Tá. Então a gente consegue alcançar esse cliente porque tem um prazo de entrega menor. Né? Interessante, cara, interessante. E hoje, se você olhar para o teu processo de prospecção de um novo cliente ou para o teu processo de gestão de carteira, qual que é o que você mais gosta de fazer? Cara, eu gosto dos dois, né? Eu sou filho de comerciante, empreendedor, então assim, desde criança, cara, eu fui obrigado, né? Porque meu pai se relacionava com todo mundo. Cidade pequena, cumprimenta, conhece todo mundo. Então, assim, eu tive que cumprimentar cada pessoa que meu pai encontrava na rua. Então, assim, essa ideia de se relacionar tá no sangue, né? Tá. Tanto meu sangue como meus irmãos, todo mundo, né? Todos são de vendas, né? Ah, que legal. Então, a gente gosta de conversar com as pessoas, gosta de estar pessoalmente junto. Então, prospecção não é um desafio, né, tão grande, porque a gente mete a cara mesmo e conversa, e enfim. E a gestão de carteira, cara, é super legal porque é manter relacionamento. Então, eu adoro manter relacionamento, eu adoro que a gente se aproxime, o cliente e eu, a gente consiga ser mais amigo, mais parceiro, assim como ele às vezes abre oportunidade para mim e eu faço tudo que é possível para atender ele da melhor maneira possível. Então a gente vai criando parceria mesmo de longa data, assim, isso é legal. Mas assim, você visita muito o seu cliente. Cara, sempre possível, porque eu atendo um raio muito, muito longo. Então, assim, mas eu, no mínimo, 1, 2 vezes por ano eu quero estar no meu cliente. Tá. Né? Então, só pro amigo ouvinte entender, você está em São Paulo. São Paulo, Votuporanga, São Paulo, certo? Interior de São Paulo. Exatamente. Ali perto de São José do Rio Preto. Exatamente, São José do Rio Preto. E aonde você atende fisicamente? Cara, eu atendo até Foz do Iguaçu e atendo até Curitiba, até uma beiradinha de Santa Catarina. Tá, então você está falando de um estado do Paraná inteiro. Exato. Ali, quase. A gente tem um Y ali de rota, tá, né, que a gente faz tudo ali. Então, eu atendo o cliente nessa linha toda. Então, cada viagem que eu faço, eu consigo atender na semana aí uma micro-região dentro do estado. Tá. Então, então, como tem esse desafio da distância, né, a gente não consegue estar tão próximo quanto gostaria. Mas, no mínimo, eu quero estar com o cara uma vez por ano para a gente poder bater um papo. Mas o que faz a diferença no seu pitch de vendas quando você está tete a tete? Do que no telefone ou uma call, por exemplo? Cara, o tete a tete, você tá olhando pro cara. Então, assim, você poder identificar como é a pessoa, e eu acho sempre engraçado, porque no WhatsApp a gente tem a foto do cliente, tudo, a gente cria uma imagem do cliente na nossa cabeça. Quando a gente visita o cara é outra pessoa. O cara que é alto é baixo, o cara que é baixo é alto. Então, assim, é muito legal isso, porque você tá com o cara ali, você tá vendo as expressões reais dele, o jeito que ele se relaciona. O ambiente. O produto que tá mais exposto, o que mais ele vende de fato, como que ele cuida das prateleiras, como ele estoca o material. Então, tudo isso starta na nossa cabeça possibilidades de oferecer e conversar com o cliente a respeito dos produtos que ele vende e a gente fornece. Tá. Então, tá ali, é muito legal por conta disso. Por outro lado também, a gente consegue ali
saber se alguns produtos nossos de fato deram certo, para que eu também não insista com ele com produtos que não faz sentido para ele. Então, a visita presencial, ela faz muita diferença. E além da conexão emocional, né, física, assim, pessoal, né, cara, porque a gente necessita de relacionamento. Então, se a gente sabe como o cliente se relaciona e ele também sabe como a gente fala, né? Porque uma coisa é a gente falar por telefone, que é às vezes 1 minuto, 2 minutos, 3. Se conversa muito por às vezes um pedido que está sendo passado por telefone é 5 minutos. Diferente se está ali 20, 30 minutos com o cara, vendo ele rir, como é que é piada para ele, o que é legal para ele. Às vezes os funcionários dele, geralmente são as empresas que eu atendo, a maioria é familiar. Então é a esposa, são os filhos, são os sobrinhos. Então aquele ambiente ali também te aproxima do cara. Você entendeu? Porque é todo mundo família. Então é legal se a gente puder fazer parte dessa família também do cara, né? Então isso é legal. Isso com certeza aumenta o relacionamento e agrega valor, Exato. né? Porque ele não está comprando só o produto, ele também está comprando esse produto do Rafael. Exato. Né? E assim, a gente saber do produto, né? Acho que é um diferencial também quando eu visito o cliente, porque eu conheço o produto que eu vendo e eu conheço o produto que faz sentido para ele também ali no meu preço. Tendo em vista o meu preço. Então, assim, hoje, linha serralheira, que é o que eu mais vendo hoje no estado, principalmente ali na região do norte. Cara, o produto ele tem uma variação. Se ele tiver uma variação, às vezes, de 1, 2 milímetros dentro da composição do perfil, ele perde a sua funcionalidade. Então, às vezes, o rolamento não passa, às vezes o consumidor dele vai ter que dar uma lixada no produto com a lixadeira, enfim, com esmeril, que ele for o mais acessível para ele, para que o produto seja utilizável, né? Então, assim, nesse sentido, você conhecer tecnicamente, saber o que o cara precisa, conversar com ele no mesmo nível do que ele precisa, faz a diferença. Então, às vezes eu falo, pô, não, isso aqui, cara, ó, eu tenho um produto X, você já usa com interno tal, eu faço desse interno, essa medida interna vai fazer a diferença para você, essa medida de aba vai fazer diferença, porque o teu rolamento vai correr aqui e tal. Então, assim, é onde às vezes eu consigo ter uma vantagem, porque às vezes os outros fornecedores querem entregar um produto meio que padronizado, e às vezes não atende o cara. Então, por vezes, eu comprei do fulano lá e o rolamento não passou, cara, não tive dor de cabeça, tive que devolver tudo. Não, isso eu já sei que vai acontecer, isso eu já antecipo o cara. Falo, eu vou te mandar assim que o teu rolamento vai passar, por exemplo, né? Então, Você acha que é importante conhecer tecnicamente o produto? Ou demais. quanto mais você conhecer o produto tecnicamente, mais você vai vender? Você acha que isso está correlacionado? Está correlacionado, porque o cliente, independente, eu estou usando um público específico que é a revenda com perfil serralheiro. Mas seja uma indústria. Por exemplo, os materiais que a gente usa, que a gente fabrica, tem características, por exemplo, de resistência, norma, tem acabamento interno. Então, você saber qual é o teu produto, o produto que você tem no estoque e qual é a utilidade no cliente que você está vendendo, faz a diferença, porque numa situação dessa você vai entregar um produto que não tem o acabamento interno que ele precisa, não vai passar nas ferramentas dele. Se você entrega, por exemplo, um produto que a dimensão externa não é rigorosamente dentro do que ele está pedindo, também não vai entrar no gabarito dele. Então, essas questões, se você não tiver noção, você vai vender um produto errado. O que acontece, às vezes, o produto chega, o cliente, por confiança, fraciona, porque as barras são de 6 metros, por exemplo, fraciona, na hora que vai colocar na ferramenta, não dá certo. E aí, como é que faz? Cara, a gente tá falando de toneladas, o cara comprou 2, 3 toneladas. Se o cara ainda fracionou pouco, o prejuízo é menor, porque a gente tem obrigação de trocar para ele muitas vezes. Se a gente comunica antes, nosso produto é XYZ, né? Porque eu imagino que essa especificação técnica esteja na proposta. Normalmente, se o vendedor conversa minuciosamente com o cliente a respeito dos detalhes, sim. Agora, se for afoito na hora de tirar o pedido, cara, vai ter problema. Então é muito importante essa avaliação do cliente que está atendendo e o conhecimento do produto para ter assertividade. Você entendeu? E eu tô com uma dúvida aqui nessa rotina que você tem de visitar, de ir a campo, né? O que você aprendeu sobre prospecção, cara? O que você poderia trazer para o amigo ouvinte de lição que você aprendeu no campo de batalha? Cara, a prospecção, ali estar com o cliente, cara, exige emocionalmente muito da gente, porque é o seguinte, você tá indo de encontro com um cliente que na maioria das vezes você não conhece, quando é prospecção, óbvio, e você não sabe como esse cliente reage. Então, assim, você precisa estar bem.
O Daniel fala muito isso, né? De estar com a cabeça certa no lugar certo. O Pazzi trata de várias aulas em relação a isso. Então, você tá com a cabeça no lugar certo, você saber, ter confiança que você vai atender aquele cara com o produto que ele precisa, o seu sorriso vai ser diferente, a sua abordagem vai ser diferente, a sua capacidade de contornar, né? Seja o perfil do cliente que é mais rústico, às vezes mais duro, mais seco, ou até uma objeção que ele coloca, vai fazer diferença. Então, assim, nesse sentido, a experiência no campo, cara, ela é extraordinária porque ela vai te ajudar a desenvolver caminhos para abordar cada tipo de cliente. E você só consegue isso pessoalmente. No telefone, você não consegue tanto, porque ali o cara tá fazendo caras, tá fazendo bocas. Então, assim, você tem que estar atento e essa abordagem pessoal faz com que a gente aprenda a abordar cada cliente dentro do seu perfil. Então, quando eu chego no lugar, o cara já esboça um perfil semelhante a outro cliente, eu já uso um método diferente. Às vezes eu sou mais técnico, às vezes eu sou mais objetivo, às vezes eu sou mais rápido. Então, cada cliente, você aprende a lidar no campo. Então, quanto mais você visita, essa experiência aí te ajuda. É claro que assim, o Pazzi, ele te antecipa muita coisa nesse sentido, porque enquanto a gente vai instintivamente fazer, a gente aprende meio quebrando cabeça, e às vezes a gente faz, né, às vezes aborda de maneira não coerente com o perfil do cliente, ou não teve 100% de assertividade, talvez eu esteja sendo idealista, ter 100% de assertividade, mas ter o máximo de assertividade possível, o Pazzi já antecipa a gente sendo mais estratégico. Então, a gente já tem lá a ideia do perfil, a gente tem faz uma... né, se prepara antes um pouco mais com o pitch, tem um pitch mais assertivo, mais que a gente aprende isso na prática? Aprende, mas você pode antecipar os erros com o curso, né? Então o curso ajuda muito nisso. Eu vi muitos erros que eu cometi ao longo, né, dos anos que eu trabalho com isso, que eu poderia ter economizado tempo, ganhado mais cliente, perdido menos tempo no fechamento de venda se eu tivesse feito o curso e sendo mais estratégico. Olha só que interessante, que feedback legal, feedback legal. E você sabe que é curioso porque quando você está prospectando o cliente, né, no campo, né, fazendo um PAP, por exemplo, né, um porta a porta, o feedback, né, o KPI, ele é instantâneo, né? Se você falou alguma coisa que quebrou o rapport ali, o cara já se assusta e tal, e te ignora, às vezes ele não quer te atender, às vezes ele coloca um monte de empecilho ali, a própria equipe, às vezes ela pode tentar te dispensar ali na hora da visita, então tem que ter queixo duro, hein, amigo? É isso mesmo, e esse, o cara que te atende ali antes do comprador ou do dono, cara, esse cara, para você lidar com ele, é complexo. Eu tive recentemente uma experiência, eu até lembrei do curso, falei, poxa, eu errei isso aqui, cara, eu não podia, já aprendi disso, né? Mas eu cheguei para me apresentar e, cara, a forma como eu me apresentei matou a minha abordagem. Ô, louco! Foi assim, na hora que eu falei, nossa... Fiz cagada. E aí, beleza, eu deixei acontecer, voltei pro carro, falei, nossa, eu erro de amador. Pensei comigo, né? Fui amador demais. Tudo foi questão de estar com o pitch certo. Eu não fui com o pitch certo, eu fui muito à vontade. Olha só. Você entendeu? E aí, onde eu errei. Então, assim, mas eu acho legal comentar o fato de a sua percepção. Você percebeu, né? Isso demonstra que você já está conseguindo ser um cara muito mais calmo, menos ansioso. Então você consegue se concentrar mais naquele cliente que você está visitando e não necessariamente naquilo que precisa falar e tal. E quando você falou, você falou, falei algo que eu não devia ter falado. Falei algo que quebrou o rapport. Falei algo que atrapalhou a venda ao invés de ajudar, né? Então isso tem que ser destacado, Rafa. É isso mesmo. E reforçando, né? O curso, um dos motivos que eu fiz até mais rápido, porque às vezes a gente demora para processar, né? Foi porque o curso já dá esses parâmetros para nós, né? E ajuda bastante, isso é fato. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo de Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp.
Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. E eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Como é que você olha para a tecnologia dentro desse segmento? Você é representante comercial, né? Como é que você olha para a tecnologia em vendas, CRM? Como é que é essa rotina para você? Cara, a tecnologia, como a gente é uma indústria pequena, a gente trabalha muito com o básico. Então é a ligação, é o WhatsApp, é o e-mail. Então hoje eu estou aprendendo com vocês a usar o CRM. Então para mim eu estou engatinhando ainda nesse sentido. Então estou aprendendo a preencher, a entender a dinâmica, né, a engrenagem do CRM, que pelo que eu já aprendi com vocês, vai ajudar a gente a ser muito mais pontual no atendimento ao cliente, principalmente eu faço gestão de carteira a maioria das vezes, né? Tá. Em relação à prospecção também, porque você faz o primeiro contato com o cliente, determinar exatamente os próximos passos com ele, o CRM te ajuda, então ele vai te lembrar, ele vai te ajudar nisso. Então isso ainda para mim é muito... não consegui trabalhar com isso ainda. Tá. Mas eu estou trabalhando, já abri a conta, já comecei a preencher alguns clientes que são, né, mais fáceis de a gente acompanhar hoje. Tá. Então a minha intenção é poder ter todos os meus clientes dentro do CRM e fazer a gestão de carteira e prospecção por essa ferramenta. Tá. Então eu tenho certeza que eu fazendo isso, eu vou conseguir muito mais resultados. Isso eu tenho certeza. Porque a gente esquece, cara. A gente esquece, é normal. Então você tem ali a data certinha de você entrar em contato com o cliente, faz toda a diferença. Né? O sistema te avisando é muito importante. O CRM para o representante ele é fundamental em 2 verticais, tá? A gente conversando com os nossos alunos que têm essa característica, a gente percebe. Primeiro, na vertical de prospectar um novo cliente. Então ele precisa ter uma estrutura, um processo dentro de um CRM que lembre ele todas as atividades que ele precisa fazer até fechar uma venda. Então, seja uma primeira visita, mandei uma cotação, tal, enfim. Isso tem que estar mapeado dentro de um processo. E o segundo processo é o de gestão de carteira, né, que é muito característico que você trouxe. Então, eu fiz a primeira venda, eu preciso alimentar a gestão de carteira para eu manter o contato com o cliente. Exato. Até porque tem perfis, né? Eu tenho cliente que vai comprar 2 vezes por ano, porque eu vou atender um determinado item. Projeto, às vezes. Exato. E tem o cliente que eu vou atender semanal, trimestral, quinzenal. Então, assim, eu preciso ter isso mapeado. Senão eu não consigo ser efetivo. Eu sei que o estoque do cara tá acabando, mas eu esqueço de falar com ele. E o CRM vai me ajudar a lembrar. O CRM vai te ajudar. Você lembra aquele encontro que a gente teve de gestão de carteira de clientes, né? Então, o CRM te ajuda primeiro, a construir a curva ABC de clientes, né? O ABCD. Eu já vi quem trabalha com commodity trabalhar a curva ABCD, tá? Ele expande um pouquinho. Segundo, você monitorar cada cliente. Ele está comprando mais ou menos. Ele está aumentando o negócio dele ou tem um concorrente meu mordendo minha participação? Né? Porque na aula de gestão a gente fala muito sobre formas de você aumentar o seu faturamento. Não necessariamente aumentando prospecção. Não sei se você se recorda que eu falo, nessa aula é minha, eu falo assim, cara, às vezes a gente pensa que para vender mais, a gente precisa prospectar mais. E não é bem assim. Há alguns casos, sim. Mas, por exemplo, quem é representante comercial, a resposta é não. Pode vender mais para o mesmo cliente, pode vender, por exemplo, outras linhas de produto, outras pastas. A gente estava conversando na hora do almoço sobre isso, outras pastas. Ele pode aumentar o preço, né, ou diminuir desconto. Então, tudo isso acaba influenciando, né, na relação que ele tem com aquele cliente e no faturamento dele. Só que se você não tem um CRM, fica difícil você ter esses indicadores. Você acaba dependendo muito do Excel, tá? E, cara, de verdade, todo representante tem que ter o CRM, porque é aquilo que a gente estava conversando. O cliente, ele é o seu principal ativo, cara. É o seu principal ativo. Você tem que entender que aquele cliente, ou aqueles 10, ou aqueles 100, ou aqueles 1000 clientes que você tem na sua carteira, eles, cara, é que nem a ação da Petrobras, é que nem Bitcoin, entende? Cada cliente é uma moeda de Bitcoin, cara. Você tem que cuidar, e aí sim, você pega
pastas que você consegue atender aquele cliente para você poder vender mais, vender mix, vender produtos diferentes e tal. Aí seu faturamento explode. Faz sentido? Faz muito. Ainda mais na indústria que eu trabalho, a gente tem uma diversidade de material, cara, enorme, enorme, enorme. Não dá para falar assim que a gente não consegue vender o nosso produto. Claro que tem a diferença de preço, como eu falei, mas assim, devido à variedade e nosso estoque, cara, dá para trabalhar com todo o cliente com muita variedade, seja na reposição de vários itens, Tá. seja com itens que já são já de linha dele com grande volume. Então, assim, de fato, tem muitos clientes que eu preciso oferecer produtos que eu tenho no meu estoque. Eu sei que ele tem cliente para ele, mas eu esqueço de oferecer por conta da falta de CRM e eu não fazer também essa classificação entre cliente A, B, C e às vezes até o D, como você disse. Perfeito, perfeito. Indo para a parte de técnica de vendas, cara, eu queria perguntar para você quais são as suas principais técnicas de vendas. Aí você pode falar como é que você faz prospecção, seria legal, qual técnica, como é que você qualifica um cliente, por exemplo, né? Como é que levanta necessidades, manda bala. Certo. Bom, uma das principais aulas que vocês dão para nós é definir o perfil de cliente ideal. Isso. Então isso aí faz toda a diferença para você saber onde você atira, né, onde você acerta. Então assim, hoje, como eu sou uma indústria pequena, eu também vou atender o cara pequeno e médio. Tá. Então esse cara, ele tem um faturamento específico, então a gente define o faturamento dele, a gente define o produto que ele usa e o volume de compra dele, certo? Então automaticamente, primeiramente, a gente tendo essas informações, a gente vai para a internet, às vezes pela busca, por KNAI, né, os KNAIs ajudam bastante a gente nisso. Eu conseguindo visualizar o cliente pela internet ajuda bastante, porque eu vejo o produto e consigo passar, seja através do Google Maps, né? A gente consegue passar na frente da empresa dele, entender a expressão, né? Entender a fachada, né? Tá. Entender. Às vezes o cara faz aquele videozinho dentro do estoque dele. Legal. Você entendeu? Então a gente consegue ver muita coisa através disso. Então assim, saber identificar esse cliente é a primeira parte que vai definir a assertividade. Tá. Porque se o cara está dentro do teu perfil cliente ideal, você tem tudo para ajudar o cara. Você já vai com confiança. Se o cara é muito grande, já não é tão o cliente ideal. Você sabe que ele vai ser... interessante. Porque assim, teu preço, você não vai ser a primeira opção dele. Tá. Você vai ser a segunda, terceira opção. Então tudo isso vai... Então talvez o meu cliente B, C é o cliente grande. É o cliente mais estratégico e importante para você. Exatamente. Então, isso vai definir. Então, na proposta de prospecção, essa construção ela é importante. Identificar o cliente, ter condição de visualizar através de site, através de Instagram. Cara, eu tenho visto muito cliente através do Instagram. Então, o Instagram, o algoritmo ajudou muito nesse sentido, mandou um monte de cara. Aí você tem tudo ali, cara. Tem assim as fotos, o produto que o cara fabrica, né? Às vezes, o tamanho da conta do cara, tudo isso vai te ajudando também. E aí é o seguinte, na abordagem, eu tendo esses dados, eu vou falar assim, né, eu vou ligar pro cara, vou me apresentar pro cara, falar, meu nome é tal, representa a empresa tal, a gente é fabricante, nós somos revenda, né, porque às vezes o cara, existe também uma questão com a revenda, tem grandes revendas também de ferro e aço que ligam por esses caras também. Como a gente é indústria, o nome indústria para a cabeça do cliente faz diferença, então você tem um preço melhor na cabeça dele, né, então nós somos fabricantes. E aí então a partir disso a gente tenta entender, coletar do cliente as informações de consumo. Cara, quais são os seus principais itens para tua produção ou para tua revenda? Quais são os seus fornecedores? Porque se o cara, depende dos fornecedores que ele fala para mim, eu já sei em que pé que eu tô ali. De repente, são indústrias do mesmo porte, por isso eu preciso conhecer meu concorrente também. Tá. Então, eu tenho que conhecer as indústrias que estão no mesmo nível que eu. Então, eu sei que meu preço está compatível. E se os players são grandes, eu sei também, esse cara aqui eu vou ter que fazer um pontuar aqui diferente com ele. Então saber o produto e saber de quem ele já compra, isso vai fazer toda a diferença na hora de eu apresentar para ele, né, a minha proposta, seja os meus preços, seja minhas entregas que são regulares, seja a minha produção, enfim. Então tudo isso vai ajudar ali nessa abordagem. E você usa algum framework específico para você fazer o levantamento de necessidades, por exemplo? Cara, eu tô aprendendo com você isso daí. Então assim, antes a gente fazia meio instintivo, né? Tá. Como quase tudo que a gente fazia antes. Então, assim, hoje,
até pela plataforma que vocês disponibilizaram pra gente, que é a IA, cara. Então, assim, a IA veio, eu nunca tinha usado a IA até vocês apresentarem aquele roteiro. E eu comecei a trabalhar com o roteiro ali. Então, assim, hoje eu tô testando ainda. Se eu falar assim que eu defini um ideal, ainda não, como é tudo muito novo, eu tô testando ali. Mas Perfeito. a IA, através das perguntas que a gente aprendeu com vocês, de levantamento de necessidade, isso ajudou a gente, na hora de abordar o cliente, assim, estreitar ali o tempo, né? De diminuir o tempo com mais assertividade. Então, o cara no telefone ele quer ser rápido. Então, se você não for na dor dele, né? Então, o levantamento de necessidades através das ferramentas que vocês deram para nós, né? Que são várias, tem o Spincel, tem o GPCT, Bunch. Então, todos esses, cara, eu tô ali testando ainda. Tô usando tudo que eles estão oferecendo, eu tô tentando usar ali nas minhas abordagens. E eu acho que isso que é legal de reforçar. Você falou, Spincelling, GPCT, GPCT-BA. Exato. Você tem o Bunch, Medic. Cara, existem vários frameworks, né? E que funcionam. Só que existem alguns que funcionam mais para o seu modelo de negócios. Tá, mas o Bunch é muito simples. Cara, se eu conseguir o resultado com o simples, por que não? Exato. Né? Exato. Eu acho que, olhando para o teu modelo de negócios, provavelmente o GPCT é o suficiente. Porque o Spin, ele é para vendas complexas. Se você estiver conversando com alguém que não decide, que precisa falar com o chefe, do diretor, do vice-presidente, aí o Spin Selling. E até pelo meu cliente ideal, que geralmente é o cara pequeno, que é o perfil de cliente familiar, né? De indústria, de empresa familiar ou indústria familiar. Então, assim, geralmente a gente vai falar direto com o cara. Então a gente não tem tantas barreiras para chegar. E o cliente grande, esse cara aí assim, a gente vai ter que usar uma ferramenta um pouco mais complexa para chegar nele. Mas vamos pensar no feijão com arroz, naquele cara que é do dia a dia nosso, o mais simples é suficiente. É suficiente. É isso aí. Eu acho que é fazer de uma forma que funcione, tá? E para quem está nos acompanhando aqui, a gente lançou alguns GPTs, né, para auxiliar na jornada dos alunos, né, dos mentorados, para que eles possam desenhar isso, né, usando efetivamente uma ferramenta projetada por nós, são as nossas aulas, nossos conteúdos e tal, nosso embasamento técnico para ajudar vocês a construírem essas perguntas, tá? Então, a gente já lançou o de levantamento de necessidades, são dois, um focado em Spincelling, o outro a gente trabalhou Bunch em GPCT-BA, e agora a gente, semana passada, lançou, né, o de contorno de objeções, para montar a matriz de objeções, para você montar a matriz de objeções. E óbvio que eu e o Dani, a gente analisa essa matriz, a gente analisa o levantamento de necessidades para poder orientar da melhor forma possível, tá? Cara, como é que você lida com as objeções? Principalmente preço, custo do frete, tempo, energia, como é que é isso para você? Cara, eu já antecipo a objeção para o cliente, porque a primeira coisa que eu falo quando o cliente já consome de player grandes, eu falo, meu preço não é o melhor. Porque eu não preciso ouvir isso dele, você entendeu? Então eu já adianto, falei, cara, eu sei o meu lugar no atendimento ao teu processo, ao atendimento à tua demanda. Eu vou te atender, se o cliente é grande, eu vou te atender na falta, eu vou te atender numa venda casada. Eu sei que tem itens na sua prateleira que você não tem interesse de investir, porque o seu fluxo desse produto é pequeno, mas eu sei que você tem orçamento para ele, então eu consigo te oferecer fracionado esses itens para que você tenha uma reposição menor, com menos investimento, mas para que você não perca aquele orçamento que precisa ser integral no atendimento ao cliente. Então, assim, a gente tem que estar afinado com cada cliente. Então, assim, e se o cara... Uma outra objeção que eu tenho é se o produto, quando eu atendo uma revenda dentro de um nicho específico, uma região pequena, que é aqueles itens customizados para serralheria, cada micro-região tem um modelo de perfil para aquele cliente. Então, todo mundo usa, todo mundo faz portão basculante, portão de correr. Mas cada um usa um tipo de item. Então, quando o cara fala, mas você vai entregar o mesmo produto na minha prateleira? Porque o meu cliente vai vir, vai comprar esse produto, ele quer que seja igualzinho que já está no portão que ele está fazendo, ou na manutenção. Então, essa objeção, eu preciso tratar com o cara o quê? Eu vou fazer igual. Então, assim, até um desafio que eu tenho é chegar num cliente novo e eu catalogar pessoalmente os produtos dele. Então, eu vou na prateleira dele, com paquímetro, com régua, com o que for mais ideal para o tipo de produto, vou fazendo as medições dos itens que ele fabrica, na realidade que ele vende, e aí eu faço um catálogo pessoal para ele.
É um negócio para ele. Por mais que atende a micro-região dele, e às vezes eu vou usar os mesmos para cada cliente, mas muitas vezes ele quer que eu esteja na prateleira dele fazendo isso. Então, eu faço. Teve cliente, por exemplo, que estava migrando, muitas empresas do ramo que eu atendo, o cara era metalúrgico, era um serralheiro, fazia os portões para o cliente final. O cara foi crescendo, começou a ter um estoquezinho para que ele atendesse mais rápido o cliente dele. Tá bom. Então, assim, ele já tinha lá 3, 4 kits no estoque dele, de portão, para o cliente lá, papai, ele vai fabricando e vai entregando. O cara começou a crescer, o estoque dele começou a ficar grande, outro serralheiro passou, você não tem um kit aí sobrando para me vender? Ele começou a vender. Começou a vender pro cara. E a nossa empresa não foi diferente disso. A nossa empresa também cresceu nesse sentido. Nossos gerentes, gestores, né, eram metalúrgicos. Os caras foram crescendo nesse nível, viraram indústria. E assim é o meu cliente, muitas vezes. Então, nesse sentido, eu vou ter que personalizar para esse cara, né? Então eu vou passar para ele, vou fazer o kitzinho para ele e eu vou entregar para ele da medida com que ele precisa, para que ele tenha certinho o que ele quer, igualzinho. Então isso exige bastante. Incrível, cara, incrível. E aí eu queria trazer um tópico comportamento, mentalidade, né? E aí eu queria te perguntar, cara, como é que você adequa o seu comportamento, a sua mentalidade, né, para ser um representante comercial de sucesso? Cara, a gente fala de mentalidade, é um negócio que é desafiador, porque fato não, né? A gente fala muito do não nas aulas de mentalidade. Não, porque, cara, se fosse fácil, todo mundo tava ganhando dinheiro a rodo, né? Então, assim, não é fácil. No mercado que eu tô, que o preço é primordial, então, assim, o que eu mais vou ouvir é não. Então, assim, tem vendedores parceiros nossos junto com a gente na empresa, eles, né, é difícil mesmo você receber e não ter os fechamentos que você queria. Então, vira e mexe, eles estão falando pra mim assim, olha o orçamento que eu perdi, olha o orçamento que eu perdi, olha o orçamento que eu perdi. Eu falei, cara, se eu te falar de todos os orçamentos que eu perdi hoje, isso aí é o principal, isso aí vai acontecer. E mais atrapalha a gente atender bem o cliente do que ajuda, né? Exato. O próximo cliente, no caso. Exato. Né? Então, assim, se eu não tiver com o lugar certo, assim, na minha cabeça, assim, que eu vou perder mais do que vou ganhar, principalmente nós, que somos se eu fosse uma grande indústria, os caras dependem de mim, porque eu tenho o menor preço. Não é o caso. Então, eu vou receber mais não. Então, se eu não tiver disposto a ter esse não com maior frequência no meu dia a dia, cara, a minha energia emocional vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Então, ter essa formação de mentalidade de que eu vou fazer muito e vou fazer o resultado é positivo, óbvio, né? Mas você vai ter bastante não. E às vezes eu vejo os caras, né, desanimando por muito pouco. Falei, cara, vamos pensar na gente. A gente tem uma indústria, a gente fabrica desde um tubinho pequenininho para fogo de PVC até um tubo grande que os caras usam para grandes estruturas. Então, assim, tá falando de uma pequena... Então, assim, cara, se você tá tendo muito não aqui nessa parte, pula para outra. Usa um outro item para você vender. Cara, se você não tá conseguindo vender para revenda, acha indústria. Você não tá conseguindo vender para indústria, vai vender pro cara que vende fogo de PVC, aquele tubinho. Então, assim, ter a mentalidade sempre disposta a criar oportunidade. Porque não ter oportunidade, você já começa o dia não tendo. Exatamente. Já começa o dia não tendo. O não já tá presente, né? Tá ali, cara. Não, assim, você tem que estar disposto a ser criativo. Você vai fazer um post. Cara, às vezes eu tô lá, eu posto que é um negócio que eu preciso aprender a fazer regularmente. Né? É postar no status do WhatsApp. Status do WhatsApp. Você fala assim, quem vê isso? Meu cliente vê. Exato. Tem cliente que vê. Então, assim, meu cliente específico, se eu posto lá no status do WhatsApp, o cara vê, eu posto a carga que tá saindo na semana, eu posto um produto X que eu tô lá, às vezes dentro da produção, tirando foto, você entendeu? E o cara, você tem esse produto? Eu vi que você tem esse produto, mas você tem o outro. Então, assim, você tem que estar disposto a criar oportunidade, que é difícil, cara, porque a gente, e além dos processos internos dentro da empresa, que são difíceis, a produção às vezes não atende a gente, o carregamento às vezes não atende a gente, às vezes o preço não atende a gente. Então, assim, a negociação com o prazo que o cliente que precisa não atende a gente. Então, assim, você tem que estar sempre disposto a ir se reenergizando, né? Se eu posso dizer assim, se existe essa palavra. Então a gente precisa. Então a mentalidade, o Dani bate muito nisso. Cara, você precisa aprender a ouvir não. Né? Então, assim, eu acho que é isso que falta pra gente. Porque se eu tô disposto a isso, o resto vai ser sucesso, né, cara? Então... E assim, e além de assim, né, prestar atenção no cliente. Eu acho que a mentalidade também, eu acho que vocês falam disso, ainda mais naquela
naquela divisão entre o cara que pensa rápido, o cara que pensa um pouco... Rapport por perfil. Exatamente. Então, assim, você ter essa ideia do cara que é sistemático, o cara que é metódico, o cara que vai conversar, vai ter reflexão, né? O raciocínio muito rápido, o cara que tem um raciocínio mais lento. Então, você conseguir absorver... E aí a visita. Tá. Num telefone é muito difícil. WhatsApp, puxa, é um desafio. Então, assim... Mas isso também te ajuda muito na questão de mentalidade também. E como é que você lida com as visitas? Porque, cara, visitar também requer muito uma mentalidade muito positiva ali, porque Muito, senão cara. você consegue procrastinar, fica até mais tarde no hotel. Ah, não, vou passar na padaria. Quando você vai ver, se era pra você fazer 5, 6 visitas, você fez 2. E aí, como é que você Exatamente. lida com isso? Cara, eu tento... Eu faço isso na maioria das vezes, raramente eu não consigo fazer isso e às vezes eu tenho que fazer no hotel. Mas eu saio de viagem com a minha rota pré-estabelecida de segunda a sexta, Tá. para eu já não perder esse tempo. Então, assim, o Maps dá esse recurso que você consegue colocar até 6 ou 7 endereços por rota. Então, eu coloco ali, faço várias rotas por período e eu vou fazendo ali a minha sequência de visitas, para não perder tempo. Tá. Né? Agora, você evitando Então você já sai planejado. Já- Essa é a primeira parte da resposta. Tem que sair planejado, porque se você tiver que ficar encontrando o cara, Aí é mais fudeu. difícil. Você vai encontrar o cara numa situação que você está no distrito industrial, por exemplo, que nós atendemos as indústrias, e você aquele cliente você não conhecia, você não encontrou ele, mas ele está lá, então eu vou parar para atender aquele cara, eu vou visitar ele. Tá. E assim... Então você deixa um espacinho ali para uma visita, um PAP frio ali. Deixo. Então, cara, e assim... Cara, você tem que ser muito positivo na hora de chegar pro cara. Já é difícil você chegar no cara. Se você não chegar positivo... Então eu sempre chego sorrindo bastante. Bom dia, eu falo, seja com o atendente, seja com o secretário, seja com o balconista, com os vendedores do balcão. Cara, chegar com um sorriso no rosto assim, já quebra um monte de obstáculo. E você perguntar do principal, né, cliente. Cadê quem que é o responsável por compras aqui? Cadê o dono disso aqui? Tá. Né? Claro que a gente vai falando com um jeitinho, às vezes dá uma conversinha que a gente dá de bom dia ali, a gente já pega o nível do cara ali. Já pesca. Fala, quero falar com o manda-chuva, né, e tal. E aí os caras abrem. Não, é o fulano ali. Ele que assina o cheque. Exato. Então, assim, você tem ser positivo, até numa indústria que você sabe que você não vai vender nada. Porque às vezes eu vou visitar o cara que eu sei que vai ser muito difícil eu vender para ele, mas eu tô ali, eu faço questão de passar no cara e conhecer. Porque hoje eu não consigo atender ele, amanhã pode ser que eu consiga. Porque o mercado, ele tá aí, né, cara, dando oportunidade, tirando oportunidade o tempo todo. Isso. Então, às vezes eu até passo nesses caras grandes para me treinar. Para aumentar a casca. Exato, porque o cara vai colocar um monte de situação, o cara é enorme e tal. Então, cara, isso faz muito bem pro nosso crescimento. Então tem cara que eu passo só para aprender. Entendeu? Eu não passo pra vender. Incrível, entendeu? Incrível. E assim, cara, quando eu viajo, eu visito, eu não tô preocupado em tirar pedido. Que é isso que faz a diferença também. Eu tô lá pra ver o cara, tô lá pra conhecer o cara. Porque ele vai acabar cotando com você pelo telefone, pelo WhatsApp. Exato. Então eu não tenho por que querer tirar pedido, até mesmo porque o cara já tem estoque. O cara já tem fornecedor. Eu sou mais um. Tá. Nesse sentido. Então eu tenho que chegar e criar o máximo de rapport com o cara, enfim, criar ali uma conexão. O cara, né, teve situação que falou, pô, cara, você parece meu primo. Eu falei, pô, eu já ganhei. Primo é bom? Primo é bom, né? O não, primo é gente cara, boa? Primo é gente boa pra caramba. Então pode considerar seu primo. Eu sou teu primo, bicho. Então isso faz a diferença, né, cara? Então, ser positivo, né, ser otimista e conhecer, porque também não adianta você ter tudo isso na hora o cara perguntar as coisas pra você, assim, então eu preciso ver. Não, mas tem que saber. Eu reconheço que é um desafio muito grande a gente manter essa positividade, principalmente quando a gente está visitando um cliente novo. Né? Eu tenho uma história bem rápida para contar, para contextualizar e que mostrou isso para mim. Né? Eu tava voltando da academia, eu treino de manhã, aí eu cheguei no prédio que eu moro e aí eu fui no hall do elevador, tinham 2 senhoras assim, né? Elas iam subir para os apartamentos ali, acho que trabalhavam nos apartamentos, uma coisa desse tipo. E aí eu falei assim, olá, ótimo dia, tudo bem? Como é que as senhoras estão? Tal. Bati um papinho, aí a gente entrou no elevador ali, aí apertei meu andar e tal, aí rolou fez uma pergunta, dei a resposta e tal, aí a primeira saiu.
né? Eu tava uns andares pra cima e a outra senhora tava mais pra cima ainda. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, filho, você é uma pessoa muito animada, muito iluminado. Eu falei assim, poxa, muito obrigado, fico feliz com o que a senhora tá me falando. Ela falou, como é que você consegue? Aí eu falei assim, como é que eu consigo? Porque eu sou assim, né? Tem muita gente que conhece. Pô, o Leandro é o cara que fala ótimo dia, até 7 horas da noite. Ótimo dia, porque pra mim, até a hora que eu for dormir, até meia-noite, é dia. Entendeu? Dá pra vender, dá pra ajudar, dá pra fazer alguém feliz, dá pra gravar um podcast e tal. E aí eu virei pra ela e falei assim, puxa, eu acho que eu sou tão animado, tão feliz, porque eu sou muito grato. Eu sou muito grato por o que eu tenho, eu sou grato pelas minhas filhas, eu sou grato pela minha esposa, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelo meu cachorro, eu sou grato por ter um trabalho que, cara, é uma missão ajudar as pessoas, é uma missão ajudar os vendedores, gravar podcast, estar no Pase. Então eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Aí ela ficou assim, olhando pra mim, assim, eu dei uma resposta até um pouco mais, né, que nem eu tô fazendo aqui, mais energética, e a chave virou pra mim, falei assim, pô, será que dá pra usar isso como um remédio? Porque às vezes a gente fica desanimado, Rafa. Então, às vezes a gente fica puto, a esposa pisou no pé, a filha gritou, o carro bateu e tal. Aí eu comecei a usar como antídoto. Então eu ia fazer alguma coisa, por exemplo, né, entrar pra dar uma palestra. Né? Antes de entrar no palco, tô ali, faço um ritual de respiração, de concentração, depois eu lembro, por que eu sou grato? Tem gente que faz esse exercício todo dia à noite, né, antes de dormir. 3 coisas que eu sou grato. Sou grato pela minha coberta, pelo meu travesseiro e pela minha cama. Beleza, você é grato por isso. Não precisa falar que você é grato porque você iluminou tantas pessoas. Não, né? E se você falar que você fez isso, também tá tudo bem. Mas é o lance de você se reconhecer, de você perceber, de você, né, nos momentos difíceis, você falar, peraí, né? Isso é mentalidade, isso é comportamento. Cara, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro delas, que conselho você daria para alguém que está começando nesse ramo? Aí não é aço e ferro, porque às vezes o amigo ouvinte deu play e não sabia que ia falar sobre aço e ferro, né? Você está dando play porque você quer saber como bater metas em vendas externas, né? Que é a minha próxima pergunta. Mas um ramo técnico, um ramo em que para eu vender eu preciso falar tecnicamente do produto. Eu não tô vendendo caneca, porque caneca todo mundo sabe o que é caneca. Exato. Né? Eu tô vendendo algo extremamente técnico. Você falou da ferramenta e tudo mais. Que conselho você daria para alguém que tá começando nesse mercado? Cara, eu acho que eu particularmente, você tem que amar o que você faz. Eu acho que eu já sou apaixonado pelo ramo da construção civil. Antes de eu fazer outros caminhos, eu tava fazendo engenharia civil, decidi parar para fazer um caminho alternativo. Top. Depois voltei agora pro ramo, né, da construção civil, que é o mercado que eu atendo também, faz parte. Mas eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por indústria, máquina, motor, né? Eu adoro passar na fábrica e ver o que está acontecendo, ver os caras produzindo, ver, entendeu? Entendi. Então, eu acho que essa paixão, primeiro pelo que você faz, seja o cara da indústria como eu, seja o cara que vai vender papel, seja o cara que vai vender chocolate, né? O cara tem que gostar, o cara tem que experimentar, o cara tem que tem que ser apaixonado, tem que se apaixonar. Tá. Tem que ter igual tesão. Tem que ter tesão. Tesão. Se apaixona pelo negócio. E às vezes você vai se apaixonar se você se dedicar a conhecer os pormenores da história. Entendeu? As funções do negócio. Pô, eu não acredito que esse produto aqui, essa caneca aqui, ó, se eu pôr na geladeira, ela vai ficar azul, porque ela tem um negócio que legal, né? Então, assim, se você conhecer o teu produto e se apaixonar por ele, cara, qualquer pessoa que se abordar, você vai transmitir isso, essa paixão. E também conhecer. Então, assim, ser apaixonado e conhecer o que você faz. Então, para quem está começando, isso eu acho que é a base. Tá. E aí, automaticamente, você vai vender, meu amigo, você tem que saber conhecer técnica, por isso tem o PASE, vai fazer o curso, vai ouvir os podcasts dos caras. Antes de eu fazer o curso, pô, eu fiquei vários meses ouvindo o podcast de vocês, se apaixonando. Se eu ouvia de farmácia, coisa de farmácia, cara, não tinha nada a ver com o meu negócio. Mas eu aprendia, mas tinha alguma coisa que você conseguia aplicar. Isso aqui eu não tinha pensado. É isso aí. O agro, a mesma coisa. Seja tecnologia que eu não tenho... Não, mas se você for atender um cliente do agro, você já sabe mais do agro do que você sabia antes. Exato. Se você for atender uma indústria farmacêutica, você sabe mais da indústria farmacêutica do que antes, Exato. cara. Tudo Exato. ajuda. Então,
Então, se você está disposto aí, apaixonado pelo produto, conhece o produto e aprende as técnicas aí, você já sai na frente de muita gente que está fazendo instintivamente como eu comecei. Tá. Você entendeu? E nesse sentido, cara, é trabalhar duro, porque eu acho que o nosso desafio hoje, eu vejo na minha área que às vezes a gente fica esperando muito o cliente vir até nós. Tá. Né? Então, a gente quer tirar pedido. Tirador de pedido, a IA está proporcionando isso pelo que a gente tem ouvido nos podcasts de vocês. Daqui uns dias, SDR... Vai ser automatizado. Vai ser automatizado. Exatamente. Então, assim, cada vez precisa mais de quem faz o básico. Tá. Então, se a gente não se agitar e correr atrás de fazer alguma coisa diferente, né, ser mais criativo, acho que pelo menos eu gosto muito desse termo, ser mais criativo no segmento, independente do que atua, eu acho que vai fazer a diferença. Tá. Né? Acho que é isso. Pô, é incrível, cara. É incrível. E aí, eu queria perguntar para você, na sua visão, como bater metas em vendas externas? Vendedor externo, como é que você pode bater meta, cara? Cara, eu tô até triste esse mês porque tem algumas questões que a gente identifica. Tá. Só que quando tá tudo bem, você esquece. Aham. Então assim, eu vim, cara, voando, começo do ano até o mês passado, que eu percebi que eu me lembrei daquilo que eu já sabia, que tem um determinado público que falta na minha carteira. Então assim, eu atendo majoritariamente revenda. Tá. Então, assim, meu público maior é revenda. E agora a gente tá numa fase que o ferro tá com uma instabilidade de preço enorme. Tá. Então, assim, tá baixando. A minha revenda não compra enquanto tá baixando. Entendi. Ele já compra pouco porque eu sou um fornecedor específico. Tá. E se tá baixando, ele fala, Rafael, eu não vou segurar. Eu não vou comprar porque se eu vou comprar hoje às 7, amanhã vai estar 6,80, semana que vem vai estar 6,50 e eu vou ter um prejuízo. Então, o que ele faz? Ele segura. E aí, cara, minhas vendas, nada do que eu esperava. Fugiu a minha projeção. Mas por quê? Porque eu me esqueci, quando estava tudo bem, que eu precisava prospectar a indústria, que já a indústria, o ferro pode estar 5 ou 10 reais o quilo. Ela tem que cumprir uma programação. Ela vai precisar. Você entendeu? Então, assim, hoje, eu entendo assim, diversificar a carteira. Tá. Não, então, assim, diversificar a carteira faz toda a diferença. Eu tô vivendo isso agora, tô triste, né? Eu queria estar conversando aqui e falar assim, nossa, Leandro, tô voando, mas voei até mês passado, mês retrasado. Não, mas se você um mês ruim não te define. Exato. Assim como tem muito vendedor banana que tem um mês bom e se acha o cara. Exato. E não define, né? Exato. É a média que define. É a média que define. É a média que define. Então hoje, qual que é o meu conselho que é parte da minha experiência? Lembrar constantemente trabalhar isso todas as semanas em diversificar a carteira. Tá. Então, se você trabalha com muitos itens, tá? Quais são os itens que você mais vende? X, Y, Z e os outros. Tá. Né? Então, assim, meu conselho é esse. Se você quer bater meta, nunca quer ficar na mão no final do mês, né? É diversificar a carteira e sempre antecipar. Eu tenho a minha projeção de meta. Então, minha meta esse mês foi X. Se eu bato esse mês que vem vai ser maior. Então, já tem que começar o mês a todo vapor. E às vezes a gente demora para pegar no ritmo do mês. Começa aquele mês meio folgado, pô, bati meta mês passado. Então você começa meio assim, né? Meio de boa. Não dá. Porque cada vez a meta é maior, então você tem que trabalhar mais. A meta sempre vai aumentar. Sempre vai aumentar. Interessante, cara. A estratégia de diversificação de carteira para você conseguir ter clientes que não são tão sensíveis a preço. Exatamente. Hoje eu preciso desse cliente que o preço, cara... desculpa a palavra, mas que lasque. O importante é estar o produto aqui na minha empresa. E para corroborar, eu colocaria também você fazer um peso entre novos clientes. Exato. Porque você sempre vai precisar de novos clientes dentro da carteira versus uma melhor gestão. Exato. Então, trabalhar com 2 perfis de cliente, ou às vezes 3, mas ao mesmo tempo você também não esquecer dessa... de você girar a tua carteira e fazer a tua carteira, fazer uma estratégia de expansão de carteira, isso vai te ajudar. E segundo, é você nunca deixar de colocar novos clientes ali para você vender. O que eu fiz nesses últimos dias, até compartilhei lá no grupo nosso, que eu aproveitei porque eu tive esse delay. Por mais que eu estou prospectando, como eu disse, o cara já tem um fornecedor, então eu prospecto hoje, não é para vender hoje. Eu prospecto hoje para vender daqui 3 meses. Perfeito. E eu até comentei isso com o meu gerente. Quando bateu o mês passado, eu falei assim para ele, falei, cara,
que eu não pude viajar uns 3 meses seguidos que eu tava fazendo uns tratamentos médicos, e eu fiquei meio ali na salmoura dentro da empresa e tal. Eu falei, cara, eu vou sentir, já estou sentindo esse mês e vou sentir mais um mês que vem. Cheguei a cantar a bola para ele, por conta que eu não viajei. Por quê? Porque eu viajo e meu resultado vai ser paulatino. Então, assim, às vezes eu vou ter resultado daqui 3 meses. Então, cada viagem eu ganho 3 meses para frente. Perfeito. Então, assim, eu preciso ter essa previsibilidade, né? E o que eu fiz nesse período que, então, por mais que eu viajei, visitei e tal, eu comecei a aproveitar, porque eu fiquei com um espaço de tempo, que eu não adiantava forçar a venda com meus clientes. Tá. Então, eu aproveitei esse tempo para reforçar os relacionamentos. Até usei um videozinho, né? Aquele vídeo de recado do WhatsApp. Sim. E eu mandei conversando com meus clientes. Cara, foi muito legal, porque foi muito positivo. Os caras, né, continuaram abrindo o jogo. Falei, eu quero comprar, mas não posso, né, e tal. Mas aquilo, a oportunidade desse mês menor de vendas me ajudou a fortalecer mais os relacionamentos com meus clientes, porque o preço vai estabilizar e eu tô só reforçando ali a minha presença com eles. Na hora que vem mês que vem, eu vou... Não, e só o fato de você não querer empurrar para o cliente, Exato. Já mostra muito sobre o seu caráter e o seu compromisso com o cliente. Exato. Ah, não vou comprar porque tá em queda. Tudo bem. Tem alguma coisa que no mínimo você precisa? Não, então, cara, fica tranquilo. Assim que estabilizar, eu vou te avisar para você poder fazer um bom negócio comigo. Acho que esse é o canal, né, Rafa? Exatamente. E eu queria te fazer algumas perguntas aqui, cara, finais aqui pra gente encerrar nosso episódio, que tá, incrível. Olhando pro programa de aceleração, o PASV, quais eram os problemas ou desafios que você tinha antes e você queria resolver, né, que te motivou a entrar no programa de aceleração? Bom, ouvindo os podcasts, cara, eu tive tantas informações e ideias que eu não conseguia condensar isso sistematicamente. Então, assim, eu entendi que eu ia entrar no programa e, cara, eu ia aprender a colocar isso organizadamente, de forma muito, muito assertiva. Então, o que me motivou a entrar no PASV foi isso e, de fato, eu consegui. Então, vocês ensinarem o perfil do cliente ideal, ajudarem a gente com o processo comercial, ajudarem a gente com o levantamento de necessidade, ajudar a gente com as ferramentas de prospecção. Então, assim, tudo isso o PASV tá me dando. Né, tá mirando. Pena que só dá 1 ano, porque você vai absorvendo às vezes aos poucos. Eu queria, né, ter passe livre para todas as turmas, né? Mas isso que é legal, assim, que me ajudou. Eu entrei no PASV porque eu queria organizar o meu processo de vendas. Eu precisava disso. E por que você optou pelo programa de aceleração? Cara, vocês são fera pra caramba. Você entendeu? Cara, eu ouvi vocês no podcast. Eu, cara, viajo 8, 10 horas às vezes, até mais. Eu fico ouvindo quase que 90% do meu tempo podcast, porque eu não canso de ouvir cada hora uma novidade, cada hora um insight novo. Então, assim, vocês são legais pra caramba. Então, por isso que eu fiz com vocês, entendeu? Então, é isso, cara. É saber que vocês trazem a gente pra perto. É isso que eu queria. Porque é muito diferente fazer um curso online, que você vai ter lá uma série de perguntas ou de informações, de conteúdo e tal, ou um vídeo gravado. Tá com vocês ao vivo toda semana, véio, é muito legal. E, assim, essa proximidade com vocês faz com que a gente consiga ter mais clareza do que fazer. Então, a gente está ouvindo primeiro os colegas compartilharem. Isso é legal pra caramba, porque são vários ramos diferentes, estão lá junto no mesmo curso. E vocês dando o feedback de vocês, dando as orientações, as direções. E isso fez toda a diferença, cara. Então, faz toda a diferença. Legal. E o que você aprendeu no PASV e que funcionou assim logo de cara? O perfil de cliente ideal, cara. Definir certinho. Prospecção. Exato. Então, você saber certinho. Pra você não ficar sofrendo com quem não vai comprar de você. Você perde muito tempo com quem não vai comprar de você. Então, assim, ter esse perfil de cliente ideal e ter o processo de venda certinho para você seguir, não se perder, né, não ficar nada para trás, isso foi fundamental. Além de, bom, cara, tudo, né? Tudo é muito legal. E olhando para trás, assim, quais eram os resultados que você tinha antes, tipo, número de clientes, remuneração e tal, antes, e qual foi o resultado que você alcançou depois do programa de aceleração? Cara, antes do programa, eu já aproveitei muitas ideias dos podcasts, mas eu via que eu não sabia muito bem exatamente como estava aplicando aquilo que eu ouvia nos podcasts. Então, assim, às vezes dava certo algumas coisas, mas às vezes era por casualidade ali, a situação e tal. E aí, com o programa de aceleração, cara, eu comecei a ser mais intencional. Intencional. Aí, cara, já era. Por que você começa a ser intencional?
vai dando muito mais certo, porque você sabe exatamente onde está colocando cada ferramenta, cada técnica, cada situação e tal. Então, assim, é isso, cara. Então, é isso que ajudou bastante. Incrível, cara. Eu agradeço aí o seu feedback, né? O programa de aceleração hoje é o nosso principal treinamento. A gente se dedica muito a todos os participantes, a todo o grupo, e a gente se concentra muito porque a gente sabe que é um investimento que você faz na sua carreira e a gente quer que você tenha esse retorno do investimento, tá pago, né? O mais rápido possível, porque, primeiro você merece. Segundo, é uma grande satisfação ver os alunos, os mentorados que alcançam esse resultado do tá pago, que não é meu, vem do Vitor Damasio, né, meu mentor, e isso é sempre um ciclo do bem. E a gente, pessoal, presta atenção, você que está nos ouvindo, nos assistindo, a gente faz o podcast com muito carinho, com muita energia, né? Nós temos uma equipe que faz isso, tem 2 estúdios que trabalham com a gente e tal, e a gente sabe que a gente ajuda muita gente só com os podcasts. Nossa, demais da conta. Porque às vezes você tem um insight, e aí quando você está passeando um cachorro, você aplica e você ganha, você fatura, você conquista aquele cliente. A gente está feliz porque essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, Rafa. Só que se permita você conhecer o programa de aceleração, vir fazer uma reunião com a gente, né? Para você entender que o programa de aceleração ele é diferente do podcast justamente por essa estrutura, por esse ambiente seguro, por esse foco que a gente tem com relação a quem participa do programa de aceleração, né? O podcast ele é gratuito. O podcast é gratuito. Você está aqui, você está ouvindo, você está assistindo, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você está dentro da sala, online ao vivo comigo, com o Dani, a gente tem uma responsabilidade com você. Né? O Rafa conseguiu, tá pago, teve ROI positivo, tá aqui, vai participar de um churrasco na minha casa amanhã. Opa! Né? Vai participar do churrasco. E, você passou por essa jornada. Né? Então, ouvir você falando é sempre muito importante. Muito bom. Rafa, para o amigo ouvinte que gostaria de se conectar com você, lembrando que eu vou deixar os links aqui, qual é a melhor forma? Hoje eu tenho o LinkedIn. Boa. Tá? Então, nome completo tá lá no LinkedIn, né? Já fiz algumas publicações de itens, novidades, lançamentos e tal. Preciso trabalhar mais o LinkedIn, mas ali é o lugar que eu tô mais presente hoje, né? Logo vou estar com o Instagram profissional, a gente poder divulgar um pouco mais os produtos de forma mais comercial, né? Eu quero poder alcançar mais pessoas, ou talvez dar mais clareza para o cliente, que geralmente os clientes querem imagem, querem ver o negócio funcionando, e eu quero criar um ambiente que ele consiga ter mais acesso, né, de forma... E o Instagram todo mundo tá. Né? Enquanto o LinkedIn é mais segmentado, o Instagram é mais popular. O Instagram ele te ajuda a ser mais visual. É isso mesmo. Você manda a timeline ali, você tem lá as fotos, né? É mais bem organizado. Exato. Então... O LinkedIn perde nisso, você não consegue acessar as minhas publicações, tá um pouco escondidinho assim. Exato. Então o LinkedIn hoje é o lugar que... Muito bom. Vou deixar o link na descrição aqui. Você que está do outro lado, se conecte com o Rafa. Fala, ouvi seu podcast e tal, super legal. E claro, né? Conheça o programa de aceleração, tem link na descrição deste conteúdo. E aproveita para você curtir este vídeo no YouTube, se inscrever no nosso canal. E se você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music ou em qualquer outro agregador de podcast, funciona da mesma forma. É só você clicar no nosso nome ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clique em assinar ou seguir. Você está no Spotify, você está fazendo isso, faz o seguinte, deixa 5 estrelinhas para esse episódio aqui, cara, que esse episódio aqui está fantástico. Tamo junto? Vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar estudando vendas conosco. Fechado? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!